Então vamos falar de uma das coisas mais ridículas, mais estúpidas que temos na WWE há anos, há décadas, que vem do nosso querido Vince McMahon, que é o quê? É push pra quem é grandão, pra quem é bombadão, pra quem tá lá malhando, pra quem é fortão, pra quem é gigantão. Push pra esses caras. O resto a gente vê o que faz. Que é uma das grandes acusações que a gente faz na WWE, né? Obviamente que eu tô brincando aqui, dando uma exagerada, mas resumidamente a gente pode pegar um histórico de caras ali que o Vince McMahon só deu push porque era grandalhão, porque era bombadão, porque era fortão, né? O mais recente caso foi até do Jinder Mahal, que de repente o Vince McMahon demonstrou interesse por eles apenas por causa do corpo dele, né? E a gente também pode pegar um histórico de caras talentosos que não foram pra frente por causa do corpo deles. Você tem o Ricochet, recentemente, que o Vince McMahon desistiu do push dele. Você teve o Sami Zayn, que já foi declarado pelo próprio Sami Zayn que o Vince desistiu dele, porque ele lesionava muito, ele era um cara mais frágil, então enxergava ele dessa maneira. Você tem o Drake Maverick, que era superstar na TNA. No NXT, o Triple H agora, pelo jeito, vai usar ele de uma maneira mais decente, mas no main roster, o Vince não queria que ele lutasse, porque não, você é baixo, você não é grandalhão, então você vai ser só um manager aqui, vai ser um bobão aqui, né? E o próprio Daniel Bryan, que se envolve naquela história lá, rumo ao WrestleMania 30, toda aquela história dele era real, cara. Por mais que seja uma história muito bem feita, eu acho que ficou bem feita justamente porque era real. A WWE não enxergava ele como um dos caras pro topo, né? Então misturou kayfabe com a realidade ali. Porque ele era baixo, porque ele era um pouco mais frágil. E aí, a onda dos fãs foi tão forte que a WWE cedeu e o Daniel Bryan teve aquele momento. No fim das contas, a WWE pode até dizer, não, eu tinha razão, porque ele lesionou várias vezes, quase aposentou e tal, então... Até aposentou e voltou no caso, né? Então, eu tava com razão e tal. E assim, é um histórico de casos assim. Os grandalhões recebem push, os mais frágeis ficam no mid-card ali e coisas do tipo, né? O que é um pouco injusto. Eu entendo o ponto de que, o cara mais grande, o cara mais forte, ele talvez tenha uma tendência de se lesionar menos. E ele se lesionando menos, ele pode aparecer mais vezes nos shows. Estar presente ali semanalmente, mensalmente. E aí o pessoal meio que não ter ali uma dificuldade de conseguir se conectar com ele. Porque às vezes você começa a gostar de um superstar, ele lesiona, fica meses fora, e aí? O que faz? Complica. Mas eu não sei se eu concordo muito com isso, né? Porque você vê caras grandes que lesionam sim, e várias vezes, né? Você vê o próprio Samoa Joe ali, que o Vince McMahon gosta, tentou investir em vários momentos, lesionou várias vezes também. E o Vince foi dando mais chances, mesmo assim. Não teve um problema, né? Então eu acho um pouco exagerado isso. Tem caras ali mais leves que poderiam sim ser extremamente úteis, né? O próprio Rey Mysterio, cara, se você for ver bem, é uma coisa que o pessoal vive dizendo, aí o pessoal mais antigo, e que faz sentido sim, é que talvez ele não tivesse esse tamanho que ele tem hoje, se não fosse a infeliz morte do Ed Guerreiro, porque depois que o Ed Guerreiro morre, pra tentar homenagear ali o Ed Guerreiro, eles tentam dar um push pro Rey Mysterio, amigo dele ali e tal, mexicano, foi lá, no caso a gimmick ali de México, né, foi lá e ganhou o Royal Rumble, ganhou o Mundial, e teve uma outra carreira a partir daquele momento, né. Então, de certa forma, talvez ele fosse mais um dos leves ali que não seria tão bem aproveitado igual foi. É uma coisa que não dá pra descartar. Porque realmente, se você pegar o histórico, é difícil você ver um baixinho ali se dando bem na WWE, cara. É muito raro. O próprio CM Punk, eu acho que era muito mais pela atitude dele, pelo personagem dele. Ele tinha um poder muito grande ali no personagem dele, que compensava o fato de ele não ser um superstar avantajado. Ainda assim, também sofreu algumas perseguições que a gente sabe, né? Sofreu algumas críticas, digamos assim, só que não dava pra ignorar o Punk, né, cara? A quantidade de vendas que ele deu, o poder de atração que ele tinha, era algo que não dá pra ignorar. Ele até teve ali depois do começo da carreira dele ali na WWE, teve até um intervalo ali que parecia que talvez não ia andar, mas quando andou de vez, aí não adianta, não tem como você ignorar CM Punk, né? Mas tem sim um histórico assim, de caras grandões aí terem mais chance na WWE do que os pequenos. E eu acho, igual eu falei, eu acho exagerado. Eu acho exagerado, os grandalhões também se lesionam. Tem um outro argumento que eles colocam, que é o seguinte. É que o grandalhão ali, normalmente ele tem mais aparência. E na WWE, a aparência conta. Porque você tem que colocar alguém mais belo, alguém que pareça um super-herói, ou um super-vilão, já que se for o Rio no caso ali. Porque isso vende, sabe? Vende aquela imagem. E a criança ali, os adolescentes assistindo aquilo, eles
começam a gostar dele. É igual quando vem ali o Thor, o Capitão América, né? Nossa, eu sou fã desse cara, vou comprar o boneco dele, a camiseta dele, eu vou assistir todos os shows dele, agora o seu cara... É só você ver que o perfil de fã do Capitão América é o mesmo perfil do fã do John Cena e do The Rock. Eu tenho certeza que um fã do Capitão América gosta do The Rock e gosta do John Cena. Eu duvido que não. Eu quero que apareça um aí que fala, eu gosto do Capitão América, mas não gosto do John Cena e do The Rock. Não, gosta sim, gosta dos três. Se estiver falando que não, é mentira. Eu duvido. É o perfilzinho, é a ficha, sabe? Então, tem assim uma fórmula dessa, sabe? De gostar desse estilo, assim, não, patriota... O cara que é forte, o cara aí que é belo, tal, que é um super-herói, que é bonzinho, né? Então tem muito disso sim, e eu acho que aí eles podem ter um pouco de razão. Aí de fato conta. Mas eu também acredito que alguns caras ali um pouco menos avantajados também são queridos. O próprio Daniel Bryan demonstrou isso. Vocês viram um pop do Daniel Bryan igual ele tinha naquela época? E fora que quando ele não ganhava, o pessoal vaiava o resto. Então... era um absurdo aquilo, né? O Rey Mysterio também, sempre foi querido também, não precisou ser avantajado ali. O Seth Rollins, como começou a ser popular, ele ainda não era musculoso, igual foi se tornando com o passar do tempo. E apesar de ele ser musculoso, também não é nenhum boi, né? Não é nenhum Big E da vida também, né? Então, o Kofi, olha o Kofi, cara. O Kofi é o filé da borboleta também, e o pessoal adorando o Kofi, pedindo pelo Kofi. E, cara, demora pra esses caras receber push, né? Passa anos, o pessoal tem que fazer pressão popular, aí eles ganham push. Aí você nota a diferença. Quando é grandalhão, ele pode ser o cara mais odiado, não vender coisa nenhuma. Mas aí o Vince sempre dá uma aposta pro cara. Quando é um cara mais leve, aí tem que ter pressão popular, tem que ter gente gritando o nome dele, pedindo oportunidade, chorando. Aí ele ganha uma chance e daqui a pouco perde. O Finn Balor passou por isso, né? E olha que eu nem sou defensor do Finn Balor, mas o Finn Balor também passou por isso. Era um cara que tinha popularidade, tinha vendas, e o Vince ali foi fazendo o doce com ele, até deu uns títulos de midcard, mas depois parou. Então, tem sim essa perseguição, e eu acho que já deveria ter parado já, e vai parar quando chegar algum outro comandante, provavelmente o Triple H, mas isso é vídeo para outro dia.